Oi, amigas! Outubro Rosa. E o nosso episódio de hoje tá muito legal. A nossa convidada também já passou pelo câncer de mama. Eu tenho certeza que você vai adorar. Fica aí que você vai gostar muito desse papo. Sejam bem-vindas, amigas, a mais um episódio do nosso AmigaCast, e o nosso episódio está muito legal. Nossa convidada de hoje também passou pelo câncer de mama, e a nossa convidada é Elci Notóia. Seja bem-vinda, Elci. Obrigada, uma honra estar aqui. Fiquei muito feliz que você aceitou meu convite. A Elci, amigas, ela também passou pelo câncer de mama, e eu chamei ela para contar um pouco mais a história dela para vocês. Assim, eu também passei, então a gente tem muita coisa para conversar. E esse mês é um mês muito especial, Outubro Rosa, um mês que a gente, todo mundo se mobiliza, né, em relação ao câncer de mama, a prevenção do câncer de mama. Então, eu quis trazer uma pessoa que também já passou por isso para nós conversar. E a Elci tá aqui para contar um pouquinho da tua história, né, Elci? Que bom que você veio, fiquei feliz. Conta pra gente um pouquinho quem é a Elci. É engraçado você falar isso do Outubro Rosa, né? Porque eu sempre trabalhei na saúde e sempre vivenciei as campanhas de Outubro Rosa, né? Mas estar do outro lado é bem diferente, né? Com Porque certeza. Quando a gente tá falando do que a gente já viveu, é muito diferente do que você tá ali só fazendo uma campanha por fazer, um conceito ali, né? É verdade. Então, eu sou a Elci, eu sou formada em odontologia, né? Sou dentista. Mas eu posso dizer pra você que o câncer transformou minha vida de um jeito, assim, que hoje eu continuo dentista, né? Mas eu me aprofundei muito em me conhecer, né? E hoje em dia, de tanto eu ir atrás disso, eu também trabalho um pouquinho com isso, né? Com autoconhecimento, os paraquês que a vida, né, nos mostra e tal. É um outro lado, né, uma visão diferente do câncer, né? Isso. De tudo, né, da vida, assim, eu sempre brinco que a gente tem óculos de ver o mundo, né, e os óculos a gente escolhe qual que a gente tá usando, né, e o câncer me trouxe muito isso, assim, né, eu já vinha num processo, assim, de autoconhecimento, sempre, todo mundo tem aquelas perguntas, né, que todo mundo se faz uma hora ou outra na vida, né, mas digamos que o câncer... Eu sempre brinco, né, que o que eu aprendi com o câncer demoraria umas 3 eternidades para aprender. Eu também falo né? isso. Eu falo que, quem sabe, tudo que eu aprendi, eu aprenderia quando tivesse com uns 80, 90 anos. E olhe lá, né? Ainda. E você teve câncer com quantos anos, Elci? Foi em 2021. Eu tava com 34. 34. Câncer de mama. Mama direita, esquerda? Direita, Depois você conta pra nós aí, pra gente o que significa, né? Porque existe, né, toda uma questão de, também da parte emocional do câncer, né? Eu sei que você vai bem nessa linha, né, ver por esse lado também, né, o câncer. Isso. E como que foi a descoberta? Conta pra gente um pouquinho como que foi, como que você descobriu, quanto tempo que você levou tratando. Eu sempre não, né, mas assim, eu acompanhava já alguns nódulozinhos assim na minha mama, né. Mas eram benignos, e até eu lembro o último ultrassom que eu fiz, o médico que fez falou assim, não, isso aí é nódulo de gordura, não precisa se preocupar, continua acompanhando, mas não precisa se preocupar. E sim, na verdade, teve um lapso aí, né, porque em 2016 foi meu último ultrassom que eu acompanhei, e foi no ano que eu engravidei do meu primeiro filho, né, e com a gravidez, eu não fiz mais nenhum ultrassom, né? Eu engravidei, amamentei ele até 1 ano dele, e quando ele tinha 1 ano e 10 meses eu engravidei de novo, né, da minha filha, e amamentei ela por 1 ano e pouco, e assim foi, né? Então a Elisa nasceu em 2019, e desde 2016 até 2019 ali, eu não fiz nenhum ultrassom, né? Até 2020, né? Em 2021, né? 2020 começou a pandemia, a gente acabou ficando mais em casa, eu acabei ficando mais com as crianças, já vinha num processo, eu até
Na verdade, nesse ano de 2020, eu fiz um curso chamado Consciência Curativa. E esse curso realmente, assim, transformou a minha vida. O óculos que eu enxergava o mundo foi mudado completamente, né? Uhum. Então, aí eu sei, por isso que eu sempre falo que, pra mim, o câncer é como se fosse o final, digamos assim, de uma grande cura. Uhum. Então, eu acho que eu tive esse olhar desde sempre, eu nunca encarei ele como uma doença, né? Uhum. Deus foi muito bom pra mim, porque ele me preparou dando de presente esse curso, assim, sabe? Uhum. E, enfim, se eu for começar a contar todas as sincronicidades e as coincidências que aconteceu depois disso, assim, né? Eu ganhei uma consulta com uma pessoa muito especial, que era o professor, né, desse curso. Ganhado, assim, na semana que eu estava indo fazer a biópsia. Tipo assim, ele trouxe uma clareza muito grande pra mim, né? E aí, então foi em 2021 ali, né, pandemia rolando. Foi bem na época que começou as vacinas ali, tudo. Eu tomei 2 doses da Coronavac. E um mês depois, senti uma dor no peito, né? Uma dor, assim, ficou o dia inteiro. Mas como eu tinha começado a me mexer, né? Fazer exercícios, academia, eu pensei, não, deve ter machucado alguma coisa ali e esqueci daquilo, né? E passou a dor. Mas foi uma dor diferente. Foi como se fosse uma coisa rompendo mesmo, um ardido, assim, diferente, né? E, assim, minha mama sempre foi pequena. Então, assim, nunca senti nada. Nem esses outros nódulozinhos que eu já vinha acompanhando, eu sentia, né? Era só por ultrassom mesmo. E aí, 2 semanas depois, eu lembro de eu acordando, assim, me espreguiçando. De repente, quando eu olho pra baixo, eu vi saltado, assim, um negócio enorme. Nossa! Enorme. E você não sentiu mais dor? Você teve só aquela dor e não teve mais? Não. Só que eu vi aquele negócio enorme. Meu Deus! Né? E aí, eu tenho uma amiga minha que é ginecologista, tudo. Liguei pra ela e falei, não tá normal. Alguma coisa né? E ela, coitada, tava vivendo o puerpério dela, que o neném dela tinha acabado de nascer. Isso foi logo depois do meu aniversário até, assim. Foi depois do meu aniversário isso aconteceu. E aí, a gente vamos pedir um ultrassom, né? Pra ver, mas provavelmente é hormonal, ela me falou, né? Aí, quando eu fui fazer ultrassom, daí a gente que é da área de saúde, a gente, tipo, você já olha aquele negócio, você já fala assim, não sei não, né? E aí ainda eu até comentei com a médica, assim, a gente quer uma resposta, porque os médicos geralmente ficam quietos nessa hora, né? Aí eu comentei assim, então, os médicos falaram que era provavelmente nódulo de gordura. Ela, aqueles eram mesmo, mas esse aí você vai ter que investigar. Meu Deus. Aí você já sai assim, não, vou investigar. Vamos investigar. Vai ter que fazer biópsia, né? E você, quando você recebeu essa notícia, né, tem que investigar, você foi positiva ou você ficou com medo? Eu acho que eu fiquei em choque. Em choque não, mas assim, acho que eu na hora eu não sabia nem o que pensar. Eu não tive crise de desespero, de ficar com medo, assim, mas ao mesmo tempo uma preocupaçãozinha, né? Tipo, e agora? Tá, investigar. Mas assim, eu já tava numa época que eu já tava assim, faz o que tá acontecendo, né? Agora, nós só temos que investigar. Sim. Né? Não tá acontecendo nada além disso, por enquanto, né? E aí, fomos marcar, né, a biópsia. E a primeira que eu fiz uma PAF, na verdade, que era uma daquela de agulha, não é bem a que a gente faz depois com aquela pistolinha lá, né? Mas a médica era muito boa. Fiz lá em Curitiba e aí ela conseguiu pegar já. Mesmo nessa, conseguiu pegar. E eu lembro que era uma tarde, assim, eu comecei a ligar lá no laboratório, porque daí a gente fica, né, esperando. E nada de chegar o resultado, liguei lá. Viu, queria saber se estava pronto. Dela, tá. E quando ela falou, tá, eu falei, ai meu Deus, e agora? Quero abrir ou não quero abrir isso, né? Mas aí eu abri. Eu lembro que eu tava sozinha em casa. Eu abri e eu vi lá, eu não lembro, é diferente daquele outro, mas era por grau, assim. E aí, tipo, era o último e falava, né, possivelmente maligno, né? Tipo, possivelmente não, tinha células malignas, né? Aí eu lembro que eu respirei fundo, falei... Você estava sozinha? Tava sozinha.
Aí eu falei assim, e agora? Tá bom, vamos ter que tratar, né? Aí eu lembro que eu liguei pra minha mãe. Falei, mãe, seguinte, veio o resultado e não deu muito bom, né? Vamos ter que ver. Aí eu lembro que minha mãe, assim, minha mãe é minha luz, assim, né? Então eu lembro que ela, vamos lá então vamos. Tipo, eu vi que ela ficou nervosa, mas assim, mas eu vi que... ela, tipo, não, vamos lá então. Foi forte. Então vamos ver o que tem que fazer. Mas eu lembro que ela começou daí já, e vamos procurar médico. Aí tinha um médico que acompanhava a gente em Ponta Grossa. A gente tentou ligar, só tinha consulta, tipo, pra muito longe. Não, e agora? E ela já começou a falar com tia, com tio, com não sei quem. E aí a gente conseguiu, tipo, acho que era numa sexta-feira. E a gente conseguiu uma consulta com a minha cirurgiã oncológica, que tá desde o comecinho comigo, a doutora Mariana, pra segunda. Na segunda-feira eu tava lá com ela. Aí ela falou, não tem o que fazer, mas você vai ter que fazer outras biópsias. Aí a gente foi para as sequências de biópsias, né? Aí você sabe muito bem, né? Que é aquela coisa, né? É cá, biópsia pra cá. Só que eu já tinha essa certeza que era, né? Porque nessa eu não sabia o que era, né? Porque, né, talvez a maioria das pessoas pensam, é só câncer de mama, mas depois que você entra, meu Deus, tipo, são tipos de câncer, né? Graus e... né? Um monte de coisa nada. E aí que a biópsia traz, né? Uma clareza pra isso. A imunohistoquímica, né? Que traz... Isso. Meu médico falava que a biópsia diz se é câncer ou não, e a imunohistoquímica diz o sobrenome do câncer. Tipo, o tipo, qual né? Tipo qual que ele é, né? Isso mesmo. E eu perguntei se você foi positiva quando você ficou, porque eu tinha certeza que eu não tinha nada. Quando a gente desconfiou, que também foi o Vitor que fez um exame meu, e ele também já viu que eu estava, porque foi na ressonância já dá pra ver. Eles já sabiam que eu estava doente. Só que ele não falou pra mim, ele falou, vamos fazer uma biópsia pra ter certeza. Eu fui fazer a biópsia com a cabeça certa de que eu não tinha nada. Em nenhum momento. E quando ele veio com a notícia, que foi ele que me deu a notícia, eu demorei um pouco pra entender, assim, sabe? Eu tava meio que sem acreditar. Foi bem, tipo, é câncer, tá bom. Mas a gente fica meio assim, né? Reagir assim, tá bom, tipo... mas foi mais ou menos a minha reação, assim, vamos fazer o que tem que fazer. Você não tem escolha. Não. Você não tem escolha. Encarar ou encarar, né? É meio... A gente entra num choque inicial, assim, né? Porque ainda tem as pessoas ainda, tipo, associam câncer-morte. Tipo, carimbou. Morreu. Né? E isso acaba vindo na nossa cabeça, né, também. E às vezes às vezes a gente pode até acreditar que a gente vai conseguir, que a gente vai lutar, mas as pessoas, muita gente, ela já chega olhando pra você com cara de você vai morrer. Tipo, chorando, com pena. Já, tipo, certas de que não vai dar certo, de que ali é a linha final. E essa pena judia da gente, né? Nossa, demais. Eu ficava muito mal quando alguém ficava... E isso também me fazia mostrar que, tipo, tava tudo bem. Pra evitar com que as pessoas olhassem pra mim com esses olhos de vai morrer. Estou com pena de você. Eu sempre falava, assim, que não era por, assim... Eu entendo o olhar do outro, né? Que, tipo, vai passar, né? Por uma coisa. Mas eu falava assim, gente... Pra gente se fazer de vítima na vida e pra gente pensar assim, por que comigo? Né? É muito fácil. É fácil. Então, quando uma pessoa olha pra você com cara de dó, tipo, a vontade de você se entregar pra isso é muito grande. Eu falo, gente, é muito fácil de eu acreditar que eu mereço dó mesmo, sabe? É verdade. Então, eu sempre falava, vou falar, mas por favor, não me olhe. Eu sei que pode ser que você tenha dó, mas tente não olhar com um olhar de dó. Não tenham dó de mim, mandem força. Bem isso. Mandem força. E você, daí você descobriu, fez, e você já começou, como que foi o teu tratamento? Foi químio? Químio, aí foi outra coisa, né, que a gente tem também, né, porque eu fui nessa médica, aí eu fiz muitos exames, né, eu fiz tomo, eu fiz aquele PET scan, eu fiz um monte de exame. Nessa hora, quando a gente vai fazer o estadiamento, eu falo que foi a hora que
mais me veio esse medo da morte. E chegou a vir um porquê comigo. Eu lembro que eu tava voltando de Curitiba, que eu tinha feito os exames, aí a gente passando, assim, pela estrada, aí eu vi uma galera, assim, tipo, muito louca, né? E eu falava, cara, não faço nada, né? Sou tão certinha, né? Por que comigo? Eu lembro que foi isso, esse estadiamento aí, judia, né? Porque você vai saber se você tem em algum outro lugar do corpo, né? E aí você passa 1 milhão de coisas na tua cabeça, né? Mas aí, como eu te falei, eu fiz e acabei indo nesse outro médico. E aí a opinião dele era diferente do tratamento. Então, uns falavam que era pra fazer quimio, depois cirurgia, outro falava que era pra fazer cirurgia pra ver se tinha possibilidade, se precisaria de quimio. E ainda veio aquela esperança de não fazer, né? De não precisar. Mas, eu rezei muito, falava, Deus me conduza, só que pra eu operar antes eu precisava fazer o painel genético, né, pra saber se precisava tirar outra, aí foi uma enrolação. E nesse processo, assim, se não me engano, eu comecei minha quimio em junho. Então, do final de março até junho foi exame. Você demorou uns 3 meses pra começar. Minhas médicas falaram, é importante a gente saber como é que tá, pra começar, não se preocupe, mas, tipo, não tem como a gente não se preocupar, né, a gente quer se livrar logo. Então, demorou um pouquinho. Por causa disso. E daí eu fiquei nessa, né? E agora, o que eu faço? Faço cirurgia? Não faço? Aí eu fui num terceiro médico. E aí esse médico me falou assim, você pode ir em 10. Pode ir em quantos médicos você quiser. E eles, cada um falar uma coisa. E nenhum vai estar errado. Sim. Aí eu falei, putz, fica pra mim. É minha responsabilidade escolher isso aí, né? E aí eu fui. E tem várias coisas engraçadas nisso, assim. Mas eu acabei, né, pedindo pra Deus, falei, Deus, se não tiver nada, né, que me impeça, eu vou pra químio, porque já tava todo mundo meio desesperado em casa, assim, tipo, não vai fazer nada? Ninguém falava isso, mas sabe quando vai sentindo, né, assim. E aí eu fui pra químio. Fez químio. Acabei fazendo a químio primeiro, e foi acho que a gente fez o mesmo protocolo, né, que a gente conversou. Acho que sim, né, 4 das mais, da vermelha, que chama, né, e 12 brancas. Essa vermelha aí danada, né? Essa que é a... As enfermeiras falaram pra mim que tem gente que não pode nem ver o vermelho depois. É que ela é judiada mesmo, né? Que ela é judia. É pior, né? Aí eu fiz todo esse protocolo e daí depois fui pra cirurgia. Depois fiz cirurgia. Eu também fiz esse protocolo. Fiz as quimioterapias e depois fiz a cirurgia. Então, você só sentiu o medo da morte mesmo no momento do estadiamento. Daí quando viu que tava, só era ali, você ficou mais tranquilo. Fiquei. Eu também teve um momentinho, assim, que eu pensei, por que eu? Meu Deus, por que eu? E eu tava perto da minha mãe, acho que por isso também, né? Quando a gente tá perto da mãe. Colinho. Também fiquei pensando. Mas eu lembro que quando eu tive quando veio o resultado, o diagnóstico, né? O resultado da biópsia, eu demorei um pouco pra cair a ficha. Aí quando eu fui tomar banho, e aí me bateu um desespero assim, e eu pensei, por que eu? Daí, na hora que eu pensei, por que comigo? Eu já me arrependi, sabe? Eu falei, meu Deus, me perdoe por esse pensamento. Porque eu sou igual a todo mundo, né? Eu lembro que você me falou isso. Eu posso passar por isso, assim como qualquer pessoa passa por coisa muito pior. Então, tipo, é muita arrogância pensar, nossa, por que comigo isso, né? Tipo, assim como tem gente que passa, todo mundo é igual. Tem gente que passa por coisa muito pior. Muito. Deus também me mandava, assim, quando eu pensava em reclamar, vinha uma situação, assim, que eu falava, meu Deus, eu só tenho que agradecer. Tipo, uma situação um pouco pior que a minha, assim, eu falava, não, meu Deus, obrigada, Senhor, eu tenho condição de passar. Porque foi meio parecido, né? Eu tinha 2 crianças pequenas também em casa, né? A Elisa tinha 2 e o Samuel tinha 4 anos na época. E a gente que é mãe, é por eles, é pra eles, é com eles, é tudo. É tudo pra eles, exatamente. E é o que a gente, que motiva, né? Eu sempre penso até hoje, porque o bloqueio hormonal também não é, né? Não é fácil. Não é fácil. Mas isso aí. Né? Mas, assim, eu sempre penso assim, não, eu vou fazer tudo,
né? Mesmo eu entrando nessa outra parte que a gente vai falar daqui a pouco, eu vou fazer de tudo da outra parte, mas da medicina convencional também vou fazer tudo. Sim. Tudo que estiver ao meu alcance, sim. Porque, né, na pior das hipóteses, né, que todo mundo vai morrer um dia, mas que se for pra acontecer, meus filhos vão saber que eu fiz tudo que eu podia pra ficar com eles, né? Então, isso é o que nos move, né? E quando foi, assim, eu sempre pensava, assim, como que eu posso deixar mais leve pra eles, né? Porque mesmo eles pequenininhos, assim, querendo ou não, eles sentem toda a atmosfera da casa, assim, né? E aí eu falei, não, então eu vou incluir eles em tudo, né? E a parte mais difícil, que é o cabelo. Eu sempre pensava, falava, meu Deus, às vezes o João, né, meu marido, cortava a barba, assim, eles já olhavam, né? Eu falei, imagine eu, cabeludo, de repente, sem cabelo, né? Pra você também foi a parte mais difícil, o cabelo? Sabe, ó, eu encarei bem o cabelo. Eu falava assim, vai crescer. Parece, assim, uma coisa que dá uma raiva, às vezes, das outras pessoas falarem, mas eu pensava, assim, pra mim, não, isso aí faz parte do meu renascimento. É porque, como eu te falei, eu encarei muito, assim, desde o começo eu encarei como o final de uma grande cura. Tipo assim, era Deus me dando a oportunidade. Que nem eu falo, às vezes a gente fala, mas eu não desejo pra ninguém, pelo amor de Deus, e nem quero passar de novo, Deus, né? Mas assim, quando eu tive que passar, eu passei assim, não, é o final de uma grande cura. Foram muitas resoluções de conflitos que eu tive aqui dentro. Muita chave que virou, que eu falava, não, é um renascimento. Aí quando caiu, eu lembro que eu coloquei, acho que até postei, acho que eu coloquei assim, é o início do meu renascimento, começou. Porque é igual, eu me lembrava da Fênix, sair das cinzas. E era isso que eu mantia, assim, né? Então não foi assim tão difícil pra você ficar sem os cabelos. Mas lógico que na hora, quando a gente vai, né, pro cortar o cabelo, tudo, eu resolvi cortar antes da químio. Cortar bem curtinho. Você cortou primeiro e daí depois que você raspou. Eu cortei bem curtinho. Foi uma semana bem difícil, assim, pra gente, sabe? A minha primeira químio foi, pra você também, né, você falou, a minha foi a pior, assim, eu não conseguia me olhar no espelho e olhar pra mim e falar, vai passar, eu não conseguia. Tipo, eu falava, o que eu tô fazendo comigo? Eu tinha isso na minha cabeça também, sabe? Eu já tava indo muito pra essa parte integrativa do ser, de nananã. E aí eu pensava muito nisso, assim, meu Deus, o que vai me matar? É o tratamento ou é a doença, sabe? Vinha muito na minha cabeça. Isso era um conflito que tinha, assim, sabe? E a semana foi muito difícil. A gente perdeu um grande amigo, né? Nós estava no meio da pandemia, né? A gente estava vivendo a pandemia. Meu pai teve Covid e ficou grave. Um pouco antes eu estava fazendo os exames ali e tudo. E foi uma semana bem difícil. Então, lembro que eu cortei o cabelo na quarta, eu acho que na sexta-feira eu fui fazer minha primeira químio. E aí, com o emocional abalado, a gente... foi bem difícil, assim. Mas quando eu fui cortar o cabelo, minha família inteira foi junto. Eu falei que não queria, mas eles falaram, não, é pra doar, minhas irmãs falavam. Aí eu falei, então tá bom, se é pra doar, vamos. Daí elas cortaram também. Cortaram, todo mundo cortou. E eu levei as crianças junto, né? Aí eles também cortaram, um pouquinho, assim, mas cortaram também, pra, tipo, incluir eles, né, naquilo. E aí, depois de 15 dias, a gente acha, o meu não vai cair, mas vai, né? O meu deu 16 dias, eu lembro. Começou aquela coisa desesperadora, né? Aí eu falei, não, tá na hora de raspar. Daí eu chamei as crianças e eles que passaram a maquininha no cabelo. Pra mim, psicologicamente falando, os piores momentos foram foi antes de perder os cabelos, né? As vésperas de perder, quando começa a cair. Pra mim, aquilo mexeu muito com o meu psicológico. Depois, pra raspar, não. Porque daí parece que foi um alívio, assim, sabe? A hora que o momento de raspar não foi terrível. Foi terrível naquela semana que começa a cair, né? Porque é uns 4, 5 dias. Eu acho que foi essa semana que a gente se encontrou. Foi um pouquinho antes, na verdade, que você falou pra mim. 14 dias, Aline. 14 dias vai começar a cair teu cabelo. E eu acho que todas as mulheres que passam pelo tratamento têm um pingo de esperança de que não caia. E aí, sempre tem alguém que vem e diz, mas a fulana de tal, uma amiga minha fez e não caiu o cabelo.
Mas é que, claro, né, gente, depende muito do tratamento. Tem alguns tratamentos que não caem. Que não caem. Porque depende do câncer, é um tipo de tratamento, né? E no caso, o nosso seria o mesmo, né? E você me falou. E aquele dia que a gente conversou, eu ainda tinha um fio de esperança que não caísse o meu. Assim como outras que conversaram comigo depois, eu senti que elas tinham esperança de que não cairia. Mas cai, né? Esse protocolo cai. Não tem jeito. Então, aquela semana foi muito difícil pra mim, psicologicamente. Depois que eu raspei, o momento de raspar pra mim também não foi, também fiz com as crianças também incluí eles, porque também com medo deles me verem depois e se assustarem. Não queria que a Marie me visse careca e se assustasse, então queria que fosse uma coisa leve, natural. E foi. Eu acho que, né, Deus é tão maravilhoso que se fosse um outro momento, eles não iam entender. E eles entendem, né? É incrível. Os meus sobrinhos, assim, foi divertido pra eles. A Marie, em nenhum momento a Marie me estranhou. É porque eles viram acontecer, né? Sabe? É incrível. E depois, outro momento que eu fiquei muito mal foi depois da minha cirurgia. Que eu tive intercorrências depois. Eu fiquei bem mal, assim, psicologicamente. Me abalou muito. Fiquei com muito medo de morrer. Foi ali que eu tive medo, assim. E a minha primeira quimioterapia eu também passei muito mal. Muito mal. Depois as outras foram mais leves. Coisa que não é pra todo mundo também, né? Eu lembro que a primeira quimio que eu fiquei muito mal, assim, não conseguia comer nada. Consegui comer uns moranguinhos. Eu lembro que meu pai comprou um monte de morango. Que era a única coisa que tava dando pra comer. Mas eu lembro assim, foi 5 dias. Lembro até hoje. 5 dias. Eu lembro que quando deu os 5 dias eu comecei a melhorar esse mal-estar. Falei, é isso. Então a cada 15 dias eu vou ter 5 dias. Mas são 5 dias, os outros 10 eu vou estar boa. Daí, vai, né? O meu protocolo era a cada 15 dias, mas eu também abaixa demais a imunidade, né? Aí eu também tive que tive que pular uma semana e tal, né? Mas até completar as 4 vermelhas. A minha era a cada 21 dias, então 3 semanas. Daí na minha cabeça eu também fiz essa na verdade a gente tá numa batalha, né? Como se fosse uma guerra. Você tem que se preparar, porque você sabe que você vai ter que lutar daqui a pouco, né? Que você vai ter que enfrentar uma batalha, né? Quando é a época da químio. A minha era a cada 3 semanas. Eu dividi assim na minha cabeça. A primeira semana imprestável, mal, em casa, deitada, tipo, sem chance de fazer nada. A segunda semana, mais ou menos, e a terceira, fazer tudo que eu podia, porque eu tava ótima. Daí, tipo, aproveitar aquela semana que eu tava bem pra fazer tudo. Pra trabalhar, pra passear, pra sair, pra fazer tudo, ficar com a Marie, brincar com ela, porque já ia na próxima semana, no início da semana, já ia fazer de novo a quimioterapia. Eu também dividi assim na minha cabeça. Essa fase das quatro vermelhas. Daí depois as brancas foram bem mais tranquilo. Bem mais tranquilo. Não tive também dores nem nada nas brancas, que também é uma coisa que muita gente tem, né? Eu só enchei bastante nas eu brancas. também enchei bastante. E agora eu quero que você me conte como é que foi pra você esse olhar diferente sobre o câncer, né? Que, na verdade, quando a gente passa pela doença, muita coisa muda, como você falou, né? Muitas chavinhas viram, né? E você já estava nesse processo de enxergar o mundo de uma outra forma, né? E a gente sabe, tem muita gente que aborda... O câncer, ele tem muitas explicações, né? Sim. Biológica, científica, hereditária, genética, emocional, né? Castigo, já ouvi, nossa, isso eu ouvi de monte, né? Ouvi muita gente falando, né? Não, mas é castigo. A pessoa que tem câncer, ela não tem Deus no coração. A pessoa que tem câncer, ela fez alguma coisa e tá recebendo um castigo. Então, assim, são N visões sobre o câncer, né? E não sei, eu quero que você me conte qual que é a tua visão, né? Porque eu até hoje, eu tenho, assim, eu acredito em algumas, outras não acredito. Tem, né? Cada um acho que tem um pensamento sobre isso. Como eu te falei, esse curso que eu tinha feito lá em 2020, ele transformou muito minha vida, assim.
E agora isso de castigo, eu fico pensando assim, como que as pessoas pensam que um Deus tão maravilhoso, justo e bom pode querer castigar alguém? Deus nunca tá contra a gente. Nunca, ele tá sempre a nosso favor. Sempre, sempre. Em todas as hipóteses que se pensar na tua vida, ele tá sempre a nosso favor. Eu acho que, na verdade, isso é eu acho que essa teoria é uma forma de tirar de si a responsabilidade. Né? Mas essa que é a parte difícil. Jogar em alguém a culpa, né? Deus me castigou porque... Então a culpa é dele. A culpa é de Deus, entendeu? Mas quando, na verdade, é você que provocou alguma coisa. Enfim, né? Isso Mas é que tem tudo a ver, assim, porque eu fui me aprofundando. Uma das coisas que, assim, mais eu mudei foi exatamente isso. Tirar a palavra culpa da minha vida e trocar pela palavra responsabilidade. Porque a culpa te paralisa, você vira uma vítima, você fala, ai meu Deus, por que comigo? Ou, ai, porque o fulano fez isso. Você acha responsáveis de tudo pra tua vida no externo e esquece da tua parte, da tua responsabilidade, né? Então, uma das coisas é isso, é trocar a palavra culpa pela palavra responsabilidade. Meu filho fala isso. Eu já tô tentando ensinar ele. Às vezes fala, é culpa de não sei quem. Mãe, não existe culpa, lembra? Que amor. Eu falo, filho, existe responsabilidade. Porque a responsabilidade existe. Sempre vai existir. Sim. Né? Quando a gente escolhe alguma coisa, a gente já tá escolhendo a coisa e a consequência da coisa. Sempre é assim. Né? Porque a gente planta e a gente vai colher. Exatamente. E é isso, assim, que me veio muito, né? Com tudo isso, com esse olhar pra dentro. Só que não é simples olhar pra dentro, mas não é fácil. Ninguém quer olhar pra dentro, porque exige justamente isso, essa responsabilidade. Sim. Acabou a historinha de você colocar a culpa no coleguinha. Não tem mais, né? E aí é que traz essa visão pra dentro, né? Eu sempre falo assim, que as doenças aparecem na nossa vida por algum motivo. Elas querem nos mostrar alguma coisa. E eu sempre dou exemplo assim, é como se a gente estivesse dirigindo um carro. Lógico, nunca, que nem eu falei, eu faço parte da medicina convencional total, né? Mas eu vejo a medicina convencional neste exemplo, assim, é como se a gente estivesse dirigindo um carro e acendeu uma luz lá no painel. Você não vai lá e só apaga a luz e continua como se nada tivesse acontecendo. Que os remédios fazem isso. Você apaga a luz. Sim. Né? Mas curar... Exatamente. Curar... Ver o que é a luz. Não corre, né? Do que é a luz que está acendendo. Por que acendeu a luz? Entende? E eu vejo muito isso, assim. Eu acho que a medicina salva vidas. Mas curar, talvez ela não cure. Curar é aqui dentro. Essa é a minha visão, assim, é um olhar interno, é o mostrar pra que isso apareceu na tua vida, porque a vida, ela é toda didática, ela é didática, a vida tá pra nos ensinar. E aí, você vai indo, e a gente às vezes já tá sentindo alguma coisa, não necessariamente, né, assim, o câncer ali, mas qualquer coisa, uma gastrite, uma azia que deu, será que você não tá engolindo coisa e o teu corpo tá ali gritando pra você olhar pra ele? Você está indo contra tudo que você acredita, para justificar, para mostrar para os outros que tal. A gente tem muito síndrome da boa moça, né? E não tem coragem de dizer não, né? Porque, o que vão pensar? E aí, aquilo tudo, o nosso corpo é didático também. Ele vai querendo nos mostrar, né? Então, a cura, para mim, ou buscar a cura, é isso, é olhar para dentro, é mostrar o para quê. E o câncer, ele tem muito a ver com ressentimento. Não só isso, que é muito mais profundo que isso, né? Sim. É muito mais profundo. Tipo, a gente pode ir investigando muita coisa. Mas, assim, tem muito a ver com ressentimento. E, assim, eu me orgulhava, vou te dizer. Eu até tô escrevendo um e-book agora, sabe, sobre isso. Sobre o outro lado do câncer. E eu, né, tava agora relembrando todo o processo e tudo, assim, e eu me orgulhava. Eu me orgulhava de, tipo assim, não guardo mágoa. Eu não guardo. Já esqueci. Não guardo. De repente, depois, assim, de começar a olhar pra dentro com sinceridade e honestidade, né, e tirar a culpa dos outros, eu me vi uma pessoa cheia de ressentimento. Mas não é ressentimento grande, porque eu não tenho realmente aquelas mágoas enormes, né?
Mas ressentimento pequenininho ali do dia a dia, coisinha. Coisinha básica. Pouquinha coisa ali, pouquinha coisa ali. Me vi cheia desses pequenos ressentimentinhos, né? E aí, eu pude olhar que, tipo, era só o jeito que eu tava olhando pra situação, né? Como eu falo, é os óculos que eu tava enxergando o mundo, que não precisava ser daquele jeito. O ressentimento era eu, era de mim, os outros não tinham nada a ver com aquilo. Eles estavam fazendo a parte deles. Mas eu tava enxergando daquele jeito, né? Ofender sempre é do outro, ficar ofendido que é da gente, né? Então, isso começou a fazer sentido e eu comecei a botar pra dentro da minha vida isso, sabe? E ir cada vez mais a fundo disso, né? Então, daí não só o câncer, né? Mas como tudo, sim, pequenas coisinhas que vão acontecendo, eu sempre busco o para quê, nunca o porquê. Porque o porquê, você busca a resposta externa, você vai achar um culpado. Ai, por que isso comigo? Ah, porque o fulano fez isso, aquilo. A gente acha um culpado, ou Deus, né? Mas quando a gente se pergunta para quê, aí a gente vê o que isso está querendo me mostrar. Porque isso que a gente tem que ver, esse olhar lindo da vida, esse olhar maravilhoso e essa bondade divina o tempo inteiro. Sim, até nos momentos porque é difíceis. Muito injusto a gente achar que Deus está querendo punir a gente. Cara, a gente tá falando que Deus é mau, Deus é extremamente bom, a vida é maravilhosa, ela é didática, ela tá tentando te ensinar o tempo inteiro, né? Só que daí vai do teu olhar. Exatamente. Você pode encarar aquilo e aproveitar toda essa beleza, essa didática que a vida tá te dando, e ou aprender. Você pode, assim, simplesmente, tipo, descartar e se fazer de vítima, e agora porque comigo, e não, porque foi por causa do fulano, por causa do ciclano, né? E é nessa vibe, assim, que eu me encontro, assim. Eu me descobri apaixonada por esse lado, assim, de autoconhecimento, autodesenvolvimento. E fui buscar, além dessas questões de olhar para dentro, né, da gente se conhecer, existem várias ferramentas para isso, né? Sim. Eu fui atrás também de coisa da parte física, de como a gente relaxar mais, de como a gente não tá sempre em luta-fuga, né? Que é o que o nosso corpo tá em estresse. Quando a gente tá em estresse, a gente tá sempre lutando ou fugindo, que é isso que a natureza faz, né? Tem um exemplo, por exemplo, de um leão caçando uma gazela. Quando o leão tá lá caçando a gazela, os dois estão em estresse. É biológico, faz parte, estão em estresse. Mas esse estresse vai acabar dali a pouquinho. Ou a gazela morre e acabou o estresse, ou a gazela fugiu e acabou o estresse. Ela não vai ficar pensando, onde que o leão vai estar? Vou pra lá, vou pra cá, aonde que eu vou? E é isso que a gente faz, a gente torna o leão os boletos, os maridos, os filhos, os problemas, todos são os nossos leões. E a gente se mantém em estresse por muito tempo, e o nosso corpo não foi feito para isso. Nosso corpo foi feito para ter equilíbrio, né? Pra gente a gente precisa de um estresse, digamos assim, no nosso corpo, mas até um pouco ali. Depois é para ele voltar ao normal. Sim. Né? E a gente se mantém nisso. Então eu fui muito atrás disso ultimamente, assim, sabe? De entender esses processos, tanto físico quanto emocional. E o câncer emocional, pela essa visão emocional, né, ele tem até em cada parte que o câncer desenvolve, ele tá te mostrando alguma coisa, né? Então, por exemplo, o câncer de mama, ele tem muito a ver com os ressentimentos, né? Com sentimentos, ressentimentos. Assim, nesse processo, assim, se a gente for investigar, lógico que cada um é cada um, não é uma coisa genérica, assim, né? A gente tem que investigar crenças, assim, bem específicas, né? Mas, por exemplo, tem diferença de ser na glândula ou no ducto. Quando foi né, o meu, eu tava investigando ainda os nódulos, eu acho que eu nem tinha resposta ainda se era maligno ou não. E eu ganhei essa consulta, né? Deus me deu de presente essa consulta, que esse é meu grande mestre. E aí ele me falou assim, você já sabe onde que é? Eu falei, não, ele vai ser no ducto. Pode escrever. Eu, por quê, né? Ele falou assim, porque você tem problema em comunicar. O que o ducto faz? Ele comunica a glândula ao mamilo para expelir o leite. Você tem problema, você cala para não causar confusão. Sou eu escrita.
mulheres têm muito disso, né? E aí eu vendo, assim, trazendo um pouco até familiar, assim, eu via minha mãe um pouco assim, minha avó um pouco assim, o lado japonês, então, é todo submisso, né? Então, tem a ver com isso, assim, sabe? Cada parte tem uma, mas assim, é um início de investigação isso, sim, assim, sabe? Eu na época, vi muito sobre a questão o câncer de mama ser também uma disfunção energética. A mulher ter muita energia masculina, né? E o câncer surgir na mama, que é um órgão feminino, né? Basicamente feminino. Eu falo que existem tantas ferramentas pra gente entender um pouquinho, mas eu acho o mais importante é a gente se investigar mesmo, a gente se olhar pra dentro, perguntar, porque assim, se a gente encarar como um castigo de Deus, a gente vai entrar na vitimização, mas agora se a gente aproveitar o porquê, não é o porquê, o para que aquilo, isso tá aparecendo pra você, é olhar com sinceridade e honestidade pra gente mesmo, assim, sabe? Todo mundo fez já alguma coisa de errado, mas a gente às vezes carrega aquela culpa enorme, né? A gente tá aqui, todo mundo erra, né? Sim. E a gente, mulher, tem muito disso, de tentar ser forte, de tentar ser perfeita, de dar conta de tudo. Será que não tá na hora de calma, né? Calma, vamos olhar, vamos dividir, vamos pedir ajuda, vamos dizer não, às vezes, né? Dizer não foi o meu maior aprendizado. Eu não sabia dizer não. Eu aprendi a dizer não. Eu evitava confronto, assim, também, o tempo inteiro, não falava as coisas tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Agora, quando eu penso em dizer tá tudo bem, eu penso, mas eu já passei por tanta coisa, eu não vou dizer, não vou aceitar. Não e não. Agora eu tenho coragem de dizer não. Mas, quando eu comecei a pensar dessa forma, né, eu em nenhum momento entendi como um castigo ou me vitimizei, né. Eu sempre sempre acreditei que o câncer fosse uma doença emocional antes de ter a doença, né. Mas eu acreditava com aquela soberba, né, que comigo nunca vai acontecer, né? Porque eu não tenho defeitos. Porque eu sou maravilhosa, né? E quando aconteceu comigo, eu falei, aí, né? Então, isso significa que não mudei de ideia. Porque seria muita hipocrisia da minha parte mudar de ideia quando chegasse a minha vez. Entendeu? Então, na hora, eu pensei, tem alguma coisa errada, bem errada, né? E eu só pedia muito pra Deus, assim, pra eu conseguir enxergar. Porque eu pensei, eu não posso passar por tudo isso e não enxergar. O que tá acontecendo de errado? Vai ser muita calhordice da minha parte passar por tudo isso que eu tô passando. E quando eu cheguei mais ou menos no meio do tratamento, assim, eu entrei em desespero, porque eu não estava enxergando. E eu sabia que eu tinha alguma coisa pra enxergar. E eu não conseguia ver, sabe? E foi ali que eu chorei muito, assim, pedi muito pra Deus, assim, por favor, me dê uma luz, me mostre, sabe? Porque aquilo que você falou, é simples olhar pra dentro, mas é muito difícil, né? E aí, então, que eu comecei a mudar, sabe? Então, eu demorei ainda um pouco pra eu entender o que estava acontecendo e tudo que eu tinha que refazer dentro de mim, sabe? E olhar diferente, enxergar diferente, ver muitas coisas que eu não enxergava dentro de mim, né? Que eu não enxergava em mim. E foi um processo, né? E no final de tudo isso eu ainda eu acho que ainda não foi o suficiente, eu ainda precisava sentir o medo da morte para cair mais fichas ainda, que foi depois da cirurgia. Que daí eu fiquei bem mal, que eu achei que fosse morrer mesmo, assim. Na verdade, eu tive certeza teve um momento que eu tive certeza que ia morrer. Cheguei a fazer as minhas orações e agradecer a Deus e pedir pra Deus pra cuidar da Marie e que eu tava indo e, sabe? Daí, ali eu acho que virou todas as outras chaves, assim, sabe? Que precisava ter virado. Mas claro que não todas, né? Porque a vida é um constante aprendizado, né? Mas assim, as que eu tinha que... Eu acho que eu tava muito, assim... Hoje, quando eu me olho pra trás, antes da doença, eu era outra pessoa.
parecia que eu tinha uma venda na minha frente, sabe? Muita coisa. A gente desperta, é o famoso despertar, né? Desperta. E uma das coisas que, assim, eu percebia muito, assim, e daí algumas coisas me ajudaram, foi esses pensamentos nossos, né? Eu falo que a gente não precisa ter inimigo. Os nossos pensamentos dão conta disso. Eles sempre querem ter razão, nossos pensamentos. Eles querem fazer com que a gente sempre tenha razão, né? Só que, às vezes, né, mesmo sendo uma razão ruim, né? Mesmo a gente tá sofrendo, não, mas você tá certo. A culpa é isso, né? A culpa é você tá certo quando você tá certo e você tá certo quando você tá errado. Você tem certeza que você errou. A culpa vem daí, né? Dessa vontade de sempre estar certo. Uhum. E uma das coisas que eu aprendi bastante foi isso, que a gente não é os nossos pensamentos. E isso é muito difícil das pessoas entenderem. Como assim? Não sou os pensamentos? Porque se alguma vez você já percebeu o que está pensando, e quase todo mundo já percebeu, né, que vem, né, existe uma pessoa aí que está pensando e a outra que está percebendo, né? Se eu penso que sou incapaz, tem a pessoa que se acha incapaz e alguém está percebendo que se acha incapaz. Uhum. Quando você se distancia disso, né, quando você começa a observar os teus pensamentos, você vê que você não é ele. E daí tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, pensamentos são só pensamentos e pensamentos você pode mudá-los, né? Uhum. Porque é isso. Porque a gente se identifica tanto com esses pensamentos que a gente acha que é eles. E eles derrubam a gente. Se a gente deixar. Às vezes liga uma maquininha que você, quando você vê, você tá danado. A culpa é fenomenal. Você está se sentindo culpada, meu Deus, vem essa maquininha, teu pensamento e derruba. Culpa, ou colocar a culpa no outro, né? Aquela raiva que vem, daí você fala, você vai potencializando aquilo, porque o teu pensamento não para, né? Por isso que é tão importante eu respirar, a tal da meditação, que muita gente fala que não consegue, né? Mas é o respirar fundo. Tem um cara que eu sigo bastante, ele fala que a unidade mínima de meditação é uma respirada profunda. Meu Deus, só isso já te salva o dia, se você puder fazer isso. Te traz para a presença, te traz para o agora. Porque os nossos pensamentos, eles viajam sempre para o passado ou para o futuro. Sim. Né? E é isso que faz a gente gerar esses ressentimentos, as culpas, tudo mais. Porque a gente fica focado no passado, em coisas que já aconteceu. A gente mancha até o momento presente. Sim. Né? Com o que aconteceu no passado, porque já aconteceu uma coisa parecida no passado, você já olha. Né? Eu sempre falo, os nossos maridos, os nossos companheiros, a gente mesmo, somos novas pessoas a cada momento. Sim. Cada momento a gente aprendeu uma coisa nova. Mas aí o que acontece? O marido chega, a gente olha, você já olha o olhar do marido e já pensa assim, vai fazer isso. Já sei o que vai fazer. Já sei o que vai falar. E vai fazer, porque o teu pensamento tá materializando aquilo, né? A gente não dá a oportunidade de enxergar aquelas pessoas como novas no aqui e no agora, né? A gente contamina o presente com o passado. Ou a gente se preocupa, em vez de se ocupar com o que a gente pode fazer agora, a gente se preocupa com o futuro. Isso. Né? E daí a gente fica com o pensamento lá, o que pode acontecer. A gente, na doença, a gente tem que cuidar muito com isso. Porque senão, todo exame, vai lá. Sim. Eu sei, ontem tinha que fazer o exame, na verdade, era pra ser mais pra frente, e acabei em cima da hora conseguindo marcar, até foi bom. Porque daí, você não pensa, vai lá e faz e pronto. Mas vem o pensamento. Ai, meu Deus, exame. Vamos lá, o que vai dar, né? Vem o pensamento. Mas aí, quando você vai treinando isso, dessa percepção que você, tô pensando, mas isso não sou eu. Tá. Veio o pensamento, entendi. Tá, você tá preocupado com o que tá. Mas agora olhe pro lado, não tá acontecendo nada. Sim. Agora tá tudo bem. Então, vamos lá. Né? Pra gente não se deixar levar. Porque senão a gente se deixa levar por essa vozinha tagarela, sabe? E aí danou-se, como diz meu filho. E você tá fazendo agora, como que é? Me conta um pouco sobre a tua mentoria, que eu vi que você tá agora, você também tá fazendo o e-book, né? Tá escrevendo o e-book. E a tua mentoria, como que funciona? Como que é? Então, eu sou dentista e falei, nunca vou deixar de ser dentista, até porque eu sei hoje, né, falando numa parte mais integrativa, assim, né, eu sempre brinco nas palestras que eu vou dar nas escolas, eu sempre falo assim, alguém vê alguma boca sozinha andando por aí? E todo mundo não, e se mata de rir. Porque não, né?
tudo faz parte, somos um corpo. A medicina dividiu demais, né? Eu brinco que a minha filha precisou de uma cirurgia do canal lacrimal quando era bebê. Eu fui num especialista, não num oftalmo, num oftalmologista especialista em canal lacrimal. Então, a medicina, ela se especializou demais, o que não é ruim, né? Porque a pessoa sabe muito, né? Mas às vezes esquece que a gente é um só, né? Aí um dá um remédio pra isso, que prejudica o outro, e o outro dá pra aquilo. Então, a gente se esqueceu disso, né? Que a gente é um só, uma pessoa só, um ser único, né? Então, hoje eu sei da importância que a gente tem na boca, a parte energética da boca, assim, se eu começar aqui, a gente vai longe, porque eu quero conversar com você depois sobre isso. Então, a gente tem muita coisa ali, né? A gente pega um pouquinho da medicina tradicional chinesa, a gente pega um pouco de outros conceitos, mas sempre é voltado pro sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é aquele que a gente não precisa pensar para estar acontecendo. As batidas do coração, os órgãos todos funcionando, né? Então, esse é o sistema nervoso. Aí a gente tem o simpático e o parasimpático. O simpático é o luta-fuga. É esse que a gente deixa ligado por muito tempo em pessoas estressadas. E o parasimpático é aquele que fala assim, tudo bem, pode relaxar. E é nesse sistema que a gente repara, tem reparação celular, a gente, sabe? É nesse sistema. E quando a gente tá muito ativado o simpático, a gente não consegue entrar nesse sistema. E pasme, eu confirmei com a doutora Dani, nossa amiga, nenhum remédio ansiolítico faz a gente entrar no parasimpático. Todos eles funcionam freando o simpático. Mas nenhum ativa o parasimpático. E aí eu tô nessa onda de breathwork, que a gente chama em inglês, né? Que vem dos pranayamas lá da yoga, mas ele é um trabalho totalmente científico, comprovado cientificamente, que a gente consegue ativar o parasimpático. Com a respiração. Com a respiração. A gente consegue milagres com a respiração, assim, é fantástico mesmo, assim. Eu tô apaixonada por isso. Por quê? Porque eu fui buscar muito essa parte de autoconhecimento, eu entrei em terapia neural, que também traz o corpo em parasimpaticotonia, que a gente chama, ele ajuda a trazer também. Mas eu precisava, a terapia neural é com injeção, né? Aí tem bastante gente que foge, né? E é bastante injeçãozinha. E aí tem bastante gente que foge. E aí eu fui atrás disso, assim, eu queria alguma coisa que fosse fácil. E quando eu encontrei a respiração, que é uma das mentorias que eu tenho, que é sobre o breathwork, eu encontrei a respiração assim, ó, todo mundo respira, né? E aí, nesse sistema autônomo, o único sistema que a gente consegue controlar conscientemente é qual? A respiração. Os outros a gente não pensa pra acontecer, mas a respiração a gente tem controle sobre ela. E aí a gente consegue fazer mágica com ela. A gente consegue entrar no parasimpático, a gente consegue coisas extraordinárias. Desbloqueios acontecem só em você estar respirando, desbloqueios emocionais, as caídas de ficha que a gente fala, sabe? Acontece com a respiração. Então, eu falo, meu Deus é muito bom mesmo. Ele deixou disponível, a gente que esqueceu de usar e como usar. Sim. Mas estava aqui o tempo inteiro, né? Uma coisa que todo mundo sabe, né? E tem muita gente que respira errado, assim, é uma porcentagem absurda da população que respira errado. Respiradores bucais nunca vão sentir a sensação de ter o teu corpo em alta performance, recebendo todo o oxigênio que você tem disponível, né? Eu sempre falo da respiração, é que nem o peixinho no aquário, ele não sabe que ele tá envolto de água. A gente é assim, só que é com ar, né? E aí a gente esquece que ele é um remédio, ele é maravilhoso. Esse é uma das mentorias que eu fui atrás, porque eu queria trazer alguma coisa para fisicalidade. Por quê? Porque a outra mentoria minha é sobre autoconhecimento, né? E aí, o trabalho é olhar para dentro. E aí eu percebi que as pessoas têm medo disso. Tem medo. Tem medo de olhar, tem medo de olhar as feridas, tem medo de mudar. E a vida é constante transformação, né? A gente fala que é uma lei universal. Isso, né? Tudo vai se transformando. Tudo. E a gente é resistente à mudança. E geralmente é quando a gente sofre. Sempre que a gente tá sofrendo, porque a gente tá resistindo a alguma mudança. Ou a gente tá querendo, assim, escolher um caminho e tá querendo trazer o outro junto, né? E toda escolha é uma renúncia, né? Sim. Quando a gente entende isso, a gente solta o outro. A gente escolheu aquele, né? E a gente tem medo de errar. E daí o erro
Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, se a gente não erra, a gente não aprende. A gente só tá confirmando o que a gente já sabe. Então, o erro faz parte, a gente tem muito medo de errar, né? E essa outra minha mentoria é isso, assim, é o olhar pra dentro. Então, são 6 encontros que a gente faz, que eu levo ferramentas pra gente se autoconhecer, né? É individual? Individual por hora, assim, sabe? Por enquanto eu tô fazendo por hora. Porque, assim, eu tô numa transição de carreira, né? Não é transição, porque eu falei, eu não vou deixar. Eu atendo minhas criancinhas aqui, né? Eu sou dentista aqui da Prefeitura de Irati e eu só atendo criança, porque Deus me levou pra isso, assim, sabe? Não sei como eu fui parar nisso, mas assim, eu adoro trabalhar com criança, eu vou nos projetos das escolas, é o que me realiza na parte da odonto. Mas o que faz meu coração vibrar mesmo é essa parte, né? Dá pra ver. Do autoconhecimento. Do autoconhecimento, de tudo isso, assim, que envolve isso, né? Então eu tô nessa transição. Eu antes trabalhava 40 horas aqui, então eu não tinha muito tempo. Agora eu tô 20, então agora eu tô com esse tempo, né, pra me dedicar. Pra se dedicar. Então, agora que os projetos estão começando a fluir, né? Que legal. Apareceu o e-book que eu resolvi fazer. Me veio muito agora chegando outubro, sabe? Outubro rosa e como a gente tava conversando antes, né, assim, essa resistência que a gente tem no falar, às vezes, da doença, porque... Eu acho que leva um tempo também, né? Se a gente eu acho que parece que a gente tem um tempo para então começar a tocar no assunto. Eu acho que faz parte. Eu lembro que ano passado, no Outubro Rosa, eu tava passando pelo tratamento. E como eu trabalho com a internet, meu Deus, muita gente me chamando, sabe? Eu não tinha energia, eu não tinha pique, eu não tinha, sabe, disposição, sabe? Falei não pra muita gente. Esse ano, muita gente me chamou e esse ano eu já tô um pouco mais, mas eu ainda percebi que não partiu de mim ainda. Talvez ano que vem parte de mim fazer alguma coisa, tomar iniciativa. Mas parece que a gente tem um tempo, parece que até digerir, até passar. Eu terminei meu tratamento agora, em março desse ano. Então faz pouco tempo que eu terminei, né? Muito recente. E aí, a gente tem esse tempo mesmo. Mas me deu essa vontade, assim, porque até tava conversando com uma amiga, como eu te disse, que às vezes a gente leva o medo do ego aparecer demais pro egoísmo, né? E aí, talvez a minha experiência, a tua experiência possa iluminar a vida de alguém, né? Isso. Porque ainda que, como a gente falou, o câncer, ele é muito levado à morte, levado a coisa sofrida. E é sofrido, não vou dizer que não é sofrido. Mas é o jeito como a gente encara ali, né? Como pode se tornar mais leve, dependendo de como você vai encarar aquilo, né? Porque a dor é inevitável, como dizem, o sofrimento é opcional. Tem uma meditação na Netflix de uma série muito legal, que se chama, agora não vou lembrar, acho que é Headspace. Tem uma que é Enfrentando a Dor, e ela me ajudou muito. Ela me ajudou muito porque ela falava bem isso, assim, entenda isso, entenda que a dor, sinta ela, a dor é pra sentir, sinta ali aquilo. Mas o sofrimento, que é a vozinha na cabeça, esse exponencia. Ele falava muito isso nessa meditação, ele explicava, né, que a maior parte das pessoas que tem dor, tem a dor e tem o sofrimento. E o sofrimento é muito maior que a dor propriamente dita. Foi feito estudos sobre isso, sabe? E o câncer tem muito disso, né? A pessoa, ela sofre muito mais do que sente dor, né? É muito, por isso que a gente reforça, né? Sempre que quando a gente fala, né, pense positivo, acredite que você vai se curar, lute, porque às vezes a pessoa ela é vencida pelo sofrimento, né, por estar passando por aquilo, ela sofre por estar passando por aquilo, mas ela, na verdade, ela não está sentindo nenhuma dor, às vezes, ou sentindo pouca dor, né? Então a cabeça faz muita coisa. É que nem a gente falou, não dá pra também ser aquela positividade tóxica, né? Porque, que nem eu falo, eu não quero passar mais, Deus me livre, Senhor, se for possível, eu não quero mais passar por isso, né? Não desejo pra ninguém, não é fácil mesmo, né? É dolorido, é doloroso, a gente sente desconforto. Sim. Só que até no desconforto você pode trazer alguma coisa, sabe? Sim. Eu lembro muito, eu acho que foi nessa meditação mesmo, assim, que falava, ou enfim, nos meus estudos da vida, ele falava assim, o desconforto é uma coisa que te traz para o momento presente. Você não consegue ficar viajando, se preocupando no futuro ou pensando no passado. E realmente é pura verdade. É muito verdade. Quando você tá com aquele desconforto, a única coisa que você quer
é que passe. E você tem aquela fase, né? Ai, não tô conseguindo pensar em nada. Porque eu não estou bem, não tô conseguindo pensar em nada, né? Você só quer que aquele desconforto... Exatamente. Saia de você, né? Daí, às vezes o que você pensa, fala assim, meu Deus, como eu reclamo por bobagem, como eu, né? Assim, você pensa, meu Deus, o que eu tô pensando tanto? É só isso que eu quero, Deus. Só que passe esse desconforto. Né? Você dá valor para as outras coisas, você fala, meu Deus, como eu reclamo por pouca coisa, meu Deus, como a vida tá acontecendo e eu só tô vendo o lado ruim dela. Exatamente. É muito mais do que... as coisas vão muito mais além do que pode explicar um diagnóstico, né? Na verdade. A gente tem que só aprender a buscar isso, né? E eu gosto muito daquilo que eu falei, assim, né? De a gente não apagar só, sabe? Não apagar os sintomas, não apagar... se perguntar o pra quê. Busque a cura, né? Busque aquela cura. Porque é daqui de dentro que ela vem. E agora, nesse mês aí, outubro rosa, a gente fala tanto em prevenção, diagnóstico precoce, né? Isso é tão importante também, né? Querendo ou não, o diagnóstico precoce eu acho assim que é o mais importante, falando da ciência, falando, né, do tratamento, né? Queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que vão nos assistir, que estão nos assistindo, sobre a importância do diagnóstico precoce, sobre passar, né, pelo tratamento. Eu tive muita seguidora que me mandou mensagem dizendo que, Aline, há alguns meses eu achei um nódulo, mas eu não tive coragem de ir atrás. Agora que você está expondo a doença e tudo mais, eu senti uma força em você e eu vou ver o que está acontecendo. Meu Deus, aquilo me arrepiava. Eu dizia, vai de uma vez, mulher. Né? Então, deixe uma mensagem aí. Sabe uma coisa que eu falo nas escolas? Quando eu vou para as crianças lá, eu falo assim, quem que é a pessoa mais importante da tua vida? E as crianças falam, minha mãe, sei lá, falam um monte de jeito. Eu falo, não é. Deus, não, aqui, material, eu falo. E vai, um monte de gente. Aí eu falo, é vocês mesmo, cada um de nós. Porque a gente não consegue dar o que não tem. Então eu falo, como que vocês vão dar amor pra mamãe de vocês se vocês não têm amor por vocês mesmos? É a mesma coisa que eu querer dar um carrinho pra você e eu não ter, né? Então eles começam a entender isso, né? Que a gente é importante. E aí eu falo assim, o banho, ou escovar os dentes, né? Que é da minha área. Muitas crianças falam, ai, que chato, não quero fazer isso, é uma briga sempre, né? Mas eu falo, é a maior oportunidade que a gente tem de dar amor pra gente mesmo. Porque um banho não precisa ser só um banho. Um banho você pode, cara, aproveitar aquele banho, assim. Relaxar, se dar amor mesmo. Sim. Se limpar com carinho, olhar, prestar atenção em você, né? Eu falo muito de escovar os dentes, que a maior parte das pessoas também acha chato. E a gente sabe, né, que nas químio também, isso, a boca, ela judia, assim, né, bastante. Então, o quanto é importante isso também, né? Não é a coisa chata que você tá fazendo, é a coisa mais importante do dia. É o teu momento. Então, é hora de se olhar, porque às vezes a gente tá tão na correria que você toma um banho, nem sabe como entrou, nem como saiu, né? Tá pensando no que vai fazer depois, no amanhã, no ontem. Tudo na nossa vida é assim, né? Por isso que eles falam que o ideal, quando a gente virar um Buda, de certo, alguma coisa assim, a gente vai viver em estado meditativo, que é prestar atenção, né? Eu falo também pra eles, quanto tempo precisa pra escovar o dente? Não importa o tempo, importa é você ir pra frente do espelho e fazer o que você está fazendo, prestando atenção. Não é ir pra frente da televisão e escovar o dente, não, é estar ali, presente, né? E essas são as pequenas deixas mágicas, eu gosto de brincar, que Deus nos dá para nos amar. Então, eu acho que o Outubro Rosa tem que trazer isso, sabe? Muito mais do que você ficar preocupado em ter alguma doença, se preocupe em se olhar, se preocupe em se amar, em dar amor para você mesmo, porque a gente não dá para os outros que a gente não tem. Né? E mulher tem muito disso, a gente quer resolver o mundo, mas esquece de olhar pra gente, né? E uma dica só, que geralmente a gente quer arrumar o mundo do nosso jeito,
Tem que prestar atenção nisso. Porque às vezes a gente quer salvar o mundo, eu brinco que a gente tem a síndrome de Jesus, a gente quer salvar o mundo, mas é salvar do nosso jeito. Quem diz que o nosso jeito é o certo, né? Então, em vez de a gente se preocupar tanto em salvar o mundo por aí, vamos se preocupar em salvar o nosso mundo. Porque salvando o nosso mundo, só aqui dentro, a gente se transformando, a gente transforma o mundo. Eu brinco, a gente quer tanto, né? Todos nós queremos ver um mundo melhor, a gente luta tanto por isso, mas o melhor jeito da gente mudar o mundo é mudando a gente mesmo. Exatamente. É esse serviço que a gente tem, é isso que Deus nos mandou aqui, é só aqui, ó. Trocar os óculos que a gente tá enxergando. Olhar pra dentro de si, né? Nossa, acho que isso é o mais difícil. E deixar se colocar em primeiro lugar, né? Não deixar de lado qualquer coisa que o corpo, qualquer luzinha que acender ali no painel, né? A gente buscar entender o que tá acontecendo, né? Não simplesmente, agora eu não posso, não tenho tempo de ver o que tá acontecendo, né? Deixa pra depois, né? É se priorizar. Porque mulher tem muito disso. Quer salvar o mundo, mas tá, e se você não estiver bem, como é que você vai salvar o mundo? Exatamente. Que seja que você queira mudar o mundo, né? Mas então, como é que você vai cuidar dos outros se você não estiver bem? Exatamente. Né? Não tem como. Então não é egoísmo, é só uma prioridade. Isso tudo que você tá falando aí, várias convidadas falaram exatamente isso. No nosso primeiro episódio, uma convidada falou que ela descobriu que tudo ficaria bem dentro da casa dela quando ela ficasse bem. Quando ela se curasse. Porque ela ficava desesperada tentando curar todo mundo e ela percebeu que ela é que precisava se curar. Pra então ela poder curar os seus, ajudar os seus. Eu já digo isso assim que até o simples fato da gente se curar, a gente já vai transformar o mundo, sabe? A gente nunca vai transformar ninguém. Sim. É só o nosso jeito de ver, quando a gente mudar o nosso jeito de ver o mundo, porque não são 7 bilhões de pessoas no mundo, sabe? São 7 bilhões de mundos em uma consciência, digamos, a consciência divina, assim, né? Então, são pequenos pontos de vista que a gente tem. E cada pontinho de vista desse é um mundo. Eu não vejo o mundo como você vê. Nunca vou ver. É diferente. Então, quando a gente transforma o mundo interno, a gente vai transformar todo o nosso redor. Todo o resto. Então... Ai, meu Deus, é muita coisa, né? Meu Deus, a gente vai conversar. Nós já estamos se encaminhando para o final. Quero agradecer aos nossos patrocinadores antes de terminar, né, o nosso episódio e dizer que estamos muito felizes que nós temos patrocinadores maravilhosos que acreditam no MigaCast desde o início, né? Então, nós temos aí o Mercado Vasco, que está com a gente desde o começo. Muito obrigado, Mercado Vasco. Nós temos o Mercado Vasco, inclusive, terminou agora a campanha do X Solidário. Todo ano eles arrecadam, todo o dinheiro arrecadado com a venda dos X-Saladas é para ajudar as instituições de câncer aqui da nossa cidade. Esse ano eles vão ajudar a NAPSE. Então, é uma campanha que eu tenho muito orgulho de participar. Sim. Quando eu entrei... ser colaboradora deles, eu já entrei fazendo a campanha do X Solidário e, como você falou, a gente faz e nem sonha, né? Mas quando você tá passando por isso, é totalmente diferente. E no ano seguinte eu já descobri que estava doente, então foi para mim sempre passou a ser muito especial. Sim. E o Ivasco é um mercado maravilhoso que tá aqui com a gente também, faz essa campanha linda. Quero agradecer também a Farmabim. A Farmabim também é minha companheira durante o meu tratamento, ficou do meu lado. Eu fiz toda a suplementação com eles, porque eu também fiz esse tratamento paralelo, né, da oncologia. Eu fiz também tratamento paralelo, eu fortaleci meu corpo. Isso. Farmabim junto comigo sempre, também tá aqui junto com a gente no podcast. Agradecer também a Angiolife, que também é uma patrocinadora muito especial. É um conceito novo de medicina que está aqui em Irati agora. Medicina inteligente, uma clínica inteligente. Eles também, é bem legal que o paciente, ele chega e ele não é só tratado,
tratar isso. Você tem isso, vamos tratar isso. Não. Você tem que passar por isso leva a isso também tá precisando, sabe? Então, tipo, é uma equipe multidisciplinar ali, de vários especialistas médicos que tratam desse paciente. Também a Angiolife também é nosso parceiro no MegaCast, ó. Tudo a ver com o nosso Outubro Rosa e tudo a ver falando de saúde, né? E agradecer também ao Panca Materiais de Construção, que também tá aqui com a gente. Também é nosso patrocinador. Panca é uma loja enorme de material de construção que tem aqui na nossa cidade. E tem tudo que vocês imaginam para construir, reformar e decorar, tem no Panca Materiais de Construção. E o nosso mais novo parceiro, o iFood, que tá também aqui com a gente, tem uma canequinha bem bonitinha, depois eu vou te dar uma para você levar para casa. O iFood também é o melhor delivery do país. Sempre quando a gente tá com pressa, a gente pensa, vou pedir uma comida, só baixar o aplicativo do iFood, que vocês vão encontrar os melhores restaurantes da cidade no aplicativo do iFood. E esse mês de outubro eles estão com muitas novidades, logo vocês vão saber, porque eu vou contar aqui para vocês. E é isso, os nossos parceiros, muito obrigada por tudo. E a Smack sempre, né? Patrocina nossos lanchinhos. Hoje não tem lanchinho da Smack, mas tem a bolachinha, depois você leva obrigada. Da Smack. E é isso, gente. Então, foi tão bom conversar. Foi uma delícia. Tem muita coisa para falar sobre isso, né, Elcia? É um assunto que, na verdade, é muita coisa pra gente falar, né? É muita coisa para debater, são muitos olhares, é uma visão, assim, muito... e eu acho, assim, que a gente também tem que respeitar, né? Tem todas as visões, assim. Eu quis muito que você viesse, porque eu compartilho desse pensamento, né? Do outro lado do câncer. Outro lado do câncer vai ser o título do teu livro? Ai, que legal. Que eu quero contar um pouquinho disso que a gente conversou hoje, assim, né? Que tem outras formas de ver, tem outras formas de encarar a doença, né? Mesmo, né? Sem a positividade tóxica e sem deixar do tratamento convencional, né? Sim. Porque eu fiz tudinho, né? E vou continuar fazendo. Tô fazendo o tratamento, né? Ainda, o bloqueio hormonal. E vou fazer, que nem eu falei, tudo que tiver ao meu alcance. Porque realmente, mesmo que seja, né, verdade mesmo, isso, o que a gente acredita, que seja de fundo emocional, conflitos emocionais, às vezes a gente não tem tamanho para enfrentar esses conflitos. E a medicina tá aí, graças a Deus, para isso. Exatamente. A medicina convencional nos ajuda, ela salva vidas. Eu também penso isso, sempre agradeci muito a Deus, assim, por ter, né, pessoas dedicadas a estudar a ciência, né, porque, como você disse, às vezes a gente não tem tamanho para conseguir assimilar tudo e curar tudo, né? É um processo, né? É um processo de cura, é um processo de aprendizado. E a gente tem a medicina aí para fazer o trabalho mais grosso, mais pesado, né? E eu acho que a outra parte a gente tem obrigação de fazer, né? Não fechar os olhos para isso, né? Ai, obrigada, Elcia, adorei você aqui, muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigada, amigas, por estarem aí com a gente em mais um episódio, e semana que vem estamos aí, no mesmo dia, no mesmo horário, tá bom? Espero vocês. Beijo.